Bem-vindos ao Formulando, o canal que desbloqueia conhecimento magistral. Desde sempre, a medicina tradicional cuida das doenças e suas consequências. Aqui, nós vamos além do convencional, para ajudar você a compreender que cuidar da saúde começa muito antes dos primeiros sintomas. Se você ainda não segue a gente, venha, inscreva-se no canal. Eu sou Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica, com mais de 20 anos de experiência em farmácia magistral. Os benefícios da medicina integrativa ainda são uma fronteira pouco explorada por grande parte dos profissionais de saúde e, muitas vezes, ainda desconhecida das pessoas em geral. Juntos, vamos desbloquear esse conhecimento e trazer para os holofotes as práticas preventivas personalizadas que transformam vidas. Eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, com 20 anos de experiência no setor magistral. Quem nunca ouviu falar que a saúde começa pela boca? Em poucas palavras, esse ditado deixa claro a complexa relação entre os nossos hábitos alimentares, cuidados de higiene bucal e o bom funcionamento do nosso intestino. Essa jornada influencia diretamente em um processo que é essencial para a nossa saúde, o funcionamento correto do nosso sistema digestivo. O trato gastrointestinal é um ecossistema dinâmico, repleto de micro-organismos que desempenham um papel muito importante, não só na digestão, mas também na imunidade e até mesmo na saúde cerebral. Nesse episódio, vamos falar sobre como a saúde bucal afeta o funcionamento do intestino e como isso impacta diretamente na nossa saúde. Vamos entender também como as soluções sob medidas oferecidas pelas farmácias magistrais podem otimizar a saúde bucal e digestiva e ajudar no caminho do bem-estar. E para conversar com a gente hoje, nós estamos recebendo o Dr. Mark Storck. Dr. Mark é formado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Natureza e Cultura e Ciências do Ambiente e Sustentabilidade e atua na prática de medicina integrativa. Seus 21 anos de experiência profissional são traçados com 9 pós-graduações em diferentes áreas. Seja bem-vindo, Dr. Mark. Opa, para a gente é uma satisfação estar aqui, né? Oportunidade de estar conversando sobre temas da saúde. E também doutora Luciana Storck. Doutora Luciana é graduada em odontologia pela Unesp, mestre em patologia tropical pela UFAM e pós-graduada em odontologia biológica pela Academia Laí Ribeiro. É habilitada em ozonioterapia e ministra aulas de pós-graduações. Trabalha com práticas integrativas e complementares à saúde bucal, como fitoterapia, terapia neural, biocibernética bucal, laser terapia e ozonioterapia. Bem-vinda, doutora Luciana. Bem-vinda, doutor Mark. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês conversando sobre um tema tão relevante para a saúde, como o nosso tema, que é a saúde começa pela boca. É isso aí. E dentro desse contexto, a gente já precisa saber, né, como que vocês encontraram a medicina integrativa ao longo de toda essa jornada de vocês. Vocês contam um pouquinho para a gente? Com certeza. Lá no início da década dos anos 2000, eu acabei me deparando com a seguinte situação. Tinha uma medicina ocidental, mas tinha uma medicina oriental. Aqui no Brasil, a medicina oriental praticamente excluída de qualquer cenário de intervenção. E naquele momento me surgiu uma necessidade inicial, assim, como que a gente vive num mundo globalizado e a gente não globalizou o cuidado com a saúde? Então a medicina apartada desse processo e a medicina apartada da odontologia. Então eram coisas que tinham muito no discurso, mas não tinha na prática. Então a busca pelos mestrados lá na Amazônia foram muito em busca de dar robustez a um pensamento de que não dava para ficar só com o fitoterápico da Mata Atlântica. Né? A gente teria que ter algo mais. Será que a gente não poderia ter uma ashwagandha como recurso terapêutico? Será que a gente não poderia ter uma rhodiola?
Então, pegar um pouco de uma medicina originalmente russa, uma medicina indiana, ayurvédica, com tradição de milhares e milhares de anos, sim, totalmente possível, não é? E dentro do mundo magistral, a gente sabe que isso já está disponível há muito tempo, só que as pessoas sem ter acesso. Então, a ideia de dar mais corpo e estar além da medicina alopática foi o grande chamamento. E aí buscar as formações, que inicialmente, por exemplo, um fellowship internacional na área de medicina anti-age, medicina regenerativa, de fato abre as portas para esse processo. Quando a gente vai ter contato, por exemplo, com um médico chinês que se radicou um tempo no Brasil, vai para os Estados Unidos e é responsável por formar, entre aspas, inúmeros médicos, como o próprio Dr. Laí Ribeiro, muito famoso, não é, no campo da medicina integrativa. Ou seja, a gente via que um médico com uma experiência no mundo oriental e ocidental poderia agregar demais. Né? E daí tem o desdobramento efetivamente de um chamamento. Esse chamamento, eu falei, Lu, tá na hora, vamos lá. E aí você saiu daquela odontologia clássica, né, Luciana? E foi para uma odontologia também integrativa. Fala um pouquinho pra gente dessa mudança, né, que o Mark teve o chamado e você, pelo que ele falou ali, você veio junto, né? Entendeu o chamado e foi junto. Fala um pouquinho pra gente disso daí. Não tenha dúvida. É lógico que foi um chamado, foi um recrutamento, né? O fato de eu ser natural do Amazonas, já é comum para nós amazônidas usar produtos naturais, óleos essenciais, plantas medicinais. Para a gente, culturalmente, a gente cresce usando esse tipo de tratamento mais natural. Então, de certa forma, eu já tinha uma veia integrativa de alguma forma pela minha educação e pela minha criação. E isso me levou para um mestrado na área de aromaterapia. Eu trabalhei com óleos essenciais, eu defendi um mestrado trazendo o óleo essencial de copaíba para a odontologia. E, em seguida, o Mark fez a pós-graduação no Laí Ribeiro e teve aula de odontologia biológica. E, na aula de odontologia biológica, ele tirou uma foto do slide. Na ocasião, a Ana Tralli, que passou a ser minha professora depois, logo em seguida, e ele disse assim, estuda isso que eu tô chocado, você tem que aprender sobre isso, você tem que estudar sobre isso, é revolucionário, você tem que estudar isso. E foi o recado, ele tirou a foto do slide, mandou o recado, e a partir de então eu passei a me dedicar a estudar odontologia biológica, a estudar odontologia integrativa. E com certeza, mudou a minha prática clínica, mudou o meu olhar, mudou a forma de abordar o paciente, a escuta, a história de vida passou a ser muito relevante, a análise e interpretação de exames laboratoriais, coisas assim que, lógico, a gente aprende na graduação, mas é um outro olhar, né? Diferenciado, o olhar que previne, que não espera a pessoa adoecer para intervir. Então, vamos lá, né? Já puxa o gancho, Já vamos pensar assim, explica para a nossa audiência a diferença entre uma odontologia clássica e o que é, então, essa odontologia biológica. A odontologia biológica, ela é uma odontologia clássica com adendos integrativos. O que significa isso? Eu não deixei de ser clínica dentista. Eu passei a ser uma clínica dentista com adicionais, com adendos. O que significa isso? A abordagem, a forma de analisar, a história de vida, a anamnese é estendida. A interpretação de exames laboratoriais, a avaliação da parte hormonal, fisiológica do paciente, uma abordagem multiprofissional, multidisciplinar, em conjunto com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta. Isso é diferente. Além disso, a odontologia biológica, ela usa recursos mais naturais, menos invasivos e atóxicos. O que significa isso? Ao invés da gente usar uma restauração de resina clássica, que normalmente vem de petrolatos, que tem bisfenol, parabenos e alguns outros contaminantes que funcionam como disruptores endócrinos, a gente prefere usar uma resina cerâmica, que não libera contaminantes para o corpo.
A escolha do material é um dos diferenciais da odontologia biológica. Então, a restauração cerâmica, o implante cerâmico, os materiais livres de metais e contaminantes, a utilização de práticas integrativas como a ozonioterapia, terapia neural, acupuntura, fitoterapia, são alguns dos recursos que a gente usa também. Então, para citar um exemplo, num tratamento cirúrgico, onde a gente vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de implante, a gente, então, analisa os exames laboratoriais, analisa se esse paciente tem alguma carência vitamínica, hormonal, nutricional, que pode influenciar no processo de cicatrização e reparo desse procedimento que a gente vai realizar. A gente utiliza, às vezes, além da manipulação, às vezes também injetáveis. E aí a gente prepara o paciente para esse procedimento, onde ele vai estar melhor equilibrado, uma homeostase melhor, menos inflamação, desintoxicação, enfim, para poder preparar o paciente para esse procedimento. E a gente faz o procedimento e usa ozonioterapia, laser terapia, né, ou aromaterapia, que são alguns das terapias que eu me especializei para utilizar na minha prática clínica. Então, é isso que é diferente. Uhum. Não é que a gente deixou de ser dentista ou deixou de ser clássica. É muita Você está ouvindo aí, já? Porque para mim, assim, eu estou ouvindo, assim, eu nunca vi um dentista atender e fazer o que você faz. Né? É então, Assim, diferente. é bem diferente. A abordagem porque, assim, é diferente. A gente estava até falando com o Dr. Marco agora há pouco, como que os médicos hoje não fazem um pré-cirúrgico tão adequado para garantir a melhor recuperação do paciente. E você acabou de falar exatamente tudo isso, né? Olha só, você faz análise de micronutrientes, macronutrientes e percebe se aquele paciente está pronto para fazer uma intervenção, para fazer um implante. Então, isso é muito além do que a gente tem disponível hoje habitualmente na odontologia clássica. É bem diferente o que você está fazendo, doutor Luciano. Não só na odontologia clássica, mas nas próprias cirurgias eletivas. Né? Doutor Mark até poderia falar um pouco para a nossa audiência, né? O que a medicina ela deveria olhar no aspecto ali nutricional, fisiológico, para que um paciente ele tivesse de fato preparado e em condições clínicas adequadas para ter um bom pós-operatório, né? Fala um pouquinho para a gente, doutor Mark. Sim, vamos começar de um exemplo muito prático. Hoje a população envelhece, cada vez nós temos mais pessoas com dificuldade de construir massa muscular. São pessoas que tecnicamente a gente chama de sarcopênicas. Elas não têm condição de construir um músculo que já está ali, ou de manter aquele músculo. Agora, imagina que o tecido vai ser cortado durante uma cirurgia e tem que ser reparado. Se o colágeno para, aquele músculo já está escasso, e você não verificou isso com um exame que está fora das rotinas de pré-operatório, como, por exemplo, dosar ou mensurar, através de uma eletroforese de proteínas, você tem nível adequado de albumina, globulinas, para você fazer uma defesa do corpo contra o ataque de micróbios que, obviamente, estão dentro de um hospital, qual o risco de uma infecção hospitalar bloquear o processo de reparação de tecidos pós-cirúrgico? É enorme. E você não vê. Realmente, a gente tem ali um avanço tecnológico que os protocolos para pré-cirúrgico não acompanharam. Nós temos que estar remodelando isso, respeitando gênero, faixa etária, estrutura orgânica, perfil de infecções prévias, adoecimentos e comorbidades que estão presentes ali para além do que vai ser operado, entre aspas, né? E só para alertar, às vezes vai ser por causa da retirada de uma vesícula que agora a pessoa não consegue mais ter uma boa absorção de vitamina A, D, K e E. E quantas pessoas tiraram a vesícula e não tem nenhuma suplementação, por exemplo, de sais biliares? Olha o desafio para a gente que está aqui no espaço formulando. Né? Imagina, será que essa pessoa com carência dessas quatro ditas vitaminas, sendo que a vitamina D, na verdade, é um hormônio, as dificuldades, não só de reparação tecidual, mas dela conseguir tocar 580 funções do corpo que ficam prejudicadas. Eu estou falando 580 funções prejudicadas pela exiguidade dessas 4 vitaminas. E a pessoa, às vezes, recebe que notícia?
Não, você vai tirar a vesícula não serve para nada, Isso aí. segue tua vida. Você vai ter alta daqui a 2 dias do hospital e vamos seguir em frente. Clássico. Né? E o detalhe, todos, sem exceção, que tiraram a vesícula, agora ganharam um problema. Disbiose intestinal, que pode favorecer doenças neurodegenerativas, leak brain, para além do leak gut. A gente pode falar um pouco depois sobre isso. Certeza. Vamos falar só sobre isso. E nós vamos até mais. O quanto nós vamos ter com esse processo de mudança da microbiota intestinal, isso vai interferir na boca e a boca vai interferir depois no intestino. Porque à medida que a pessoa passa mal quando come gordura, tirou a vesícula, você pode passar mal quando você come um pouquinho mais de gordura. Sabe o que acontece? Você muda seu hábito alimentar, você vai mastigar coisas diferentes. Olha só como isso, na verdade, está tudo imbricado, está tudo junto ali. Doutor Marco, então já que você estava falando da importância da saúde intestinal, qual a influência da saúde bucal para esse intestino? Perfeito. Tem um exame, por exemplo, que é muito pouco pedido pelos colegas. Ele chama coprologia funcional. Ele vai ser um check-up das fezes. E a gente está acostumado, assim, basicamente ver nas fezes se tem parasita ou se tem sangue oculto nas fezes. Olha a limitação. Hoje a gente já tem exame que pode mostrar se você tem perda de amido nas fezes. Ou seja, você não mastigou nem suficiente o carboidrato. Carboidrato é um macronutriente, né, comum na nossa alimentação, inclusive brasileira. Vamos pensar no arroz e o feijão? No milho? Esses 3 são, né, altamente ricos. São amido praticamente puro. E aí, o que acontece? A pessoa não mastigou direito, ela vai mudar toda a microbiota da boca e ela vai mudar a microbiota do intestino. As bactérias, por exemplo, que vão estar lá no intestino, elas agora deixam de ajudar a gente a construir vitaminas, etc., e elas vão passar a consumir aquilo que a gente está consumindo. Ou seja, eu passo a ter um monte de sócio na minha alimentação. Um monte de sócio, ou seja, eu estou comendo ali tanto de tal coisa, mas na verdade não estou, porque eu não estou absorvendo. Está se perdendo no meio intestinal, principalmente no intestino delgado. Olha o impacto disso. Agora, eu peguei um macronutriente. Pensa que a coprologia, por exemplo, pode nos dar informação sobre a degradação de proteínas, se a gente está eliminando proteínas bem degradadas ou mal degradadas. Se a gente está perdendo açúcar nas fezes. Perder açúcar nas fezes não é normal. Pode ser o sonho de quem quer emagrecer, mas não dá certo. Você vai ter uma microbiota completamente alterada. Impacto disso, por exemplo, as mudanças hormonais que vão acontecer. O teu fígado sofrendo. Porque à medida que você não absorve os aminoácidos, os dipeptídeos, o fígado como é que vai produzir mais de 1000 proteínas diferentes que ele tem que fazer em 24 horas? Tirando 1 litro de sais biliares, que é a média de um adulto hoje que vive em área urbana. Ele não consegue. Então é um fenômeno de retroalimentação negativa, ou seja, eu não mastiguei direito, ou eu tenho uma microbiota bucal inadequada, que não me ajuda, que muda, às vezes, até o pH da boca. E aí o resultado disso, inclusive com possibilidade de infecção, quem sou eu para falar de periodontite? A doutora Luciana vai poder falar muito melhor, mas uma periodontite pode gerar uma endocardite bacteriana, um problema à distância no coração. Mas a periodontite pode manter um processo de infecção também no intestino? Claro que sim. Então veja, são muitas as interfaces. E às vezes os adoecimentos eles deixam de ser agudos, de curto prazo, e passam a ser crônicos, ou então repetitivos. Quantas pessoas vão ter infecção urinária? De repetição? Porque o problema, na verdade, está começando na boca. Um dente partido, um incisivo, dente da frente que quebrou, e a pessoa agora não sabe por que está tendo infecção urinária, incontinência urinária, por que ela desenvolveu um câncer de bexiga, para além do cigarro que ela fuma. Não é? Então, essas conexões, quando a gente começa a integrar essa coisa da boca com o intestino, que é um órgão de choque. Choque porque está recebendo coisas do mundo exterior, né, em grande quantidade, que ninguém come 100 gramas de comida por dia. Sempre come muito mais. Olha o impacto disso que a gente está ingerindo, tirando os roubos. Né? Imagina que 10% da população brasileira tem ascaris lumbricoides, que é lombriga. E elas morrem de medo de tomar remédio para verme.
como se elas fossem um verme. Né? Hoje, um dos remédios mais interessantes para matar verme, criança de 1 ano pode tomar, grávida pode tomar. Olha que coisa. E a gente com medo de matar os vermezinhos ali que estão nos roubando. Olha o impacto. Tudo entrou pela boca. Não foi por outra coisa. Luciana, complementa pra gente, já que o Dr. Mark falou de esse impacto no intestino, como que isso repercute na boca e como você vê isso no seu dia a dia lá no consultório, né, dentro das suas práticas. É incrível a influência que a boca tem, a desbiose intestinal, né? O leaky gut e o leaky brain. O equilíbrio da flora bucal, ele é fundamental para a saúde geral. Quando a gente tem um desequilíbrio, o Mark citou o pH, vai muito além do pH, né? Todas as doenças bucais, elas são micro-organismo dependente. Tá? Então, a gente precisa de ter um patógeno responsável por esse adoecimento em desequilíbrio, ou seja, em excesso, além de outros fatores contribuintes para se manifestar a doença. Então, a cárie, a doença periodontal, uma cavitação ósseo-necrótica, uma candidíase bucal. Isso acontece em função de um desequilíbrio da flora bucal. E como eu disse, vai muito além da alteração do pH. Quando a gente tem uma doença periodontal, a doença periodontal ela é uma doença infecto-contagiosa de caráter inflamatório crônico e que está relacionada com uma série de adoecimentos, que vai muito além da endocardite bacteriana. A doença periodontal, hoje, a gente na odontologia trata como uma medicina periodontal, porque a influência que a doença periodontal tem no adoecimento sistêmico é gigantesco. Hoje, o número de trabalhos que mostram a relação da doença periodontal com diabetes, com cardiopatias, com câncer, com desbioses intestinais, adoecimentos de forma geral, é enorme. Então, se você colocar a relação de doença periodontal e adoecimentos no corpo, qualquer adoecimento, estou falando de um adoecimento da tireoide ou uma doença neurodegenerativa, tem uma relação com a doença periodontal. Doutora Luciana, explica para a nossa audiência as características, os principais sintomas dessa doença periodontal. Sim. A doença periodontal, ela é uma doença que acomete o periodonto de sustentação. O que envolve o periodonto de sustentação na boca? É gengiva, ligamento periodontal, osso alveolar. O que é isso? Né? A gengiva é mais fácil da gente explicar, que é essa parte rosada que a gente tem ao redor do dente. O ligamento periodontal é o que liga a gengiva ao osso alveolar. E o osso alveolar é o que dá a sustentação e o que mantém o dente no lugar. Quando a doença periodontal começa, ela começa com um processo inflamatório gengival, mais conhecido como gengivite. Se essa gengivite não for tratada, evolui para uma periodontite, que é a doença periodontal. A doença periodontal, ela avança, comprometendo todo esse periodonto de sustentação, ou seja, gengiva, ligamento e osso alveolar, e ocorre uma infecção local de caráter crônico, que perde a sustentação do dente. Às vezes a pessoa perde o dente por causa da perda da sustentação do osso alveolar, da gengiva e do ligamento periodontal. Então, é aquela pessoa que tem um sangramento gengival, um exudato purulento saindo da gengiva, um mau cheiro quando escova o dente ou quando passa o fio dental. São alguns dos sinais que as pessoas podem identificar que ela apresenta uma doença periodontal. E existe alguma forma de prevenir tudo isso? Sim. Uma das formas de prevenir a doença periodontal é equilibrar a flora bucal, melhorar os hábitos de higiene bucal, ou seja, melhorar o hábito de escovação, o uso do fio dental, um equilíbrio hormonal e vitamínico também previne a doença periodontal, hábitos de alimentares e de higiene do sono influenciam na doença periodontal. Então, às vezes, agora que eu falei do sono, né, não vou ter que explicar, né? Como que o sono influencia na saúde bucal, né? De maneira gigantesca. Quando a gente dorme bem,
a gente tem a melatonina em níveis otimizados. A melatonina orquestra toda a função hormonal e isso tem uma repercussão odontológica muito grande, não só para a doença periodontal, mas também para a sustentação de cárie, prevenção de doenças, inclusive câncer. Então, a melatonina ela realmente tem um papel muito importante nessa prevenção do adoecimento bucal. E isso tem uma influência, sim. Então, se você dorme bem, se você tem uma boa alimentação, se você tem níveis otimizados, se você tem um equilíbrio da flora, se você tem hábitos de higiene, isso previne e também trata a doença periodontal. Então, quando a gente vai tratar a doença periodontal, vai muito além do controle do biofilme, que é aquela placa ou aquele tártaro que se forma ao redor do dente, que é uma das características da doença periodontal. E, Luciana, quando você, a gente sempre fala que a digestão começa pela boca. Sim. Né? Qual é o papel aí da saliva nesse processo digestório que se inicia na boca? Porque eu ouvi o Mark falando que algumas pessoas podem encontrar até carboidratos, né, simples nas fezes. Isso significa que a pessoa não está comendo, não está mastigando aquele alimento de maneira correta? Sim, a saliva, a digestão começa na boca, né, principalmente pela quebra de amido. E se a pessoa come muito rápido, ou se a pessoa não tem uma boa hidratação e não tem um bom fluxo de saliva, isso pode influenciar na digestão. Outra coisa, medicamentos. Alguns medicamentos que têm psicotrópicos, antihipertensivos, eles têm uma característica de diminuir o fluxo salivar. E isso também dificulta a digestão. Então, isso às vezes se manifesta numa coprologia funcional. A gente identifica também uma má digestão em função disso. Luciana, a quantidade de saliva produzida, ela está diretamente relacionada à ingesta diária de água? Sim. Como que funciona esse balanço? Sim. A ingesta, o nosso corpo é 70% água, né? E a saliva é 100% quase água. Então, é lógico que se a pessoa não toma água suficiente para hidratar o corpo, ela vai ter menos quantidade de volume de saliva, assim como ela vai ter menos exudato, assim como ela vai ter menos suor, assim como ela vai ter menos urina. Enfim, então é diretamente proporcional, tá? Existe um balanço de água que a pessoa deve ingerir para ter uma quantidade de saliva ideal. E esse balanço é fundamental para você ter um bom fluxo salivar, mas não é só isso. Então, como eu disse, existem fatores estressores. Por exemplo, se a pessoa tem um estresse, um aumento de cortisol, um desequilíbrio emocional, isso também pode refletir na quantidade de fluxo salivar. Então, só para citar um exemplo, todo mundo já viu alguém que ficou nervoso para gravar um podcast, né? E a boca ficou seca, né? Porque é uma das características que podem apresentar uma xerostomia ou uma diminuição do fluxo salivar. É o estresse, a ansiedade, a preocupação, a tensão, né? Podem influenciar diretamente a produção do fluxo da saliva. Quem tem uma diminuição desse fluxo salivar, tem alguma alteração ali na microbiota bucal? Sim, a saliva, ela é um dos fatores que equilibra o pH da boca. E toda vez que a gente tem um desequilíbrio desse pH para um pH mais ácido, que é o que favorece adoecimentos na boca, você seleciona certos tipos de bactéria que vivem melhor em ambientes ácidos. Então, com certeza, o fato da gente ter menos saliva, da gente ter um pH desequilibrado na boca em função dessa diminuição do fluxo salivar, vai favorecer o aumento ou um desequilíbrio dessa flora para uma flora mais patogênica. E aí, a gente está falando do desequilíbrio da microbiota na boca. Chegamos lá no intestino, Dr. Mark, como é que o paciente pode perceber que ele está com disbiose? Perfeito. A gente vai poder ter ocorrências as mais variadas, inclusive alternando. Como o caso da diarreia, como o caso da constipação intestinal, como o caso de muitos gases, cólicas, dores abdominais. Tudo isso pode estar no cortejo. E não necessariamente vai ser uma dessas coisas isoladas. Às vezes é uma sensação de empachamento. A pessoa, ela comeu e ela está se sentindo ali lotada demais durante muito tempo. Ela pode estar simplesmente com uma redução do processo digestório, mas ela pode ter exatamente essa desbiose intestinal e ela não consegue nem moldar umas fezes direito. Ou ela vai para um extremo de cocô de cabritinho, que ela vai fazer ali fezes em formato arredondado, até outras que não conseguem nem atingir o nível de fezes pastosa.
É uma diarreia mesmo. E a gente não pode se balizar só tipo assim, eu vou no banheiro reloginho. Todos os dias de manhã, antes de ir para o trabalho, depois do café da manhã, eu vou no banheiro. Isso não é garantia de que você tenha uma microbiota intestinal apropriada. E quando essa microbiota intestinal está alterada, o impacto dos mais importantes é exatamente o que a gente vai chamar de síndrome desabsortiva. A gente não conseguirá absorver aquilo que realmente a gente precisa. E daí advém o quê? Necessidade de suplementações, de micronutrientes, às vezes até de macronutrientes. E a gente, às vezes, vai ter que ter ali uma postura de controle até de uma microbiota ruim e transformar essa microbiota numa microbiota boa. Como? Nós temos elementos como a utilização de prebióticos. Nós vamos, de repente, ter que lançar mão de pool de lactobacilos. Nós vamos ter que usar, eventualmente, até pós-bióticos, pouco debatidos. Sim. Mas eles estão aí para nos ajudar. Inclusive, onde uma desbiose intestinal que se arrasta durante muito tempo, às vezes vai poder ser confundida, por exemplo, com uma síndrome do intestino irritado. Vai poder confundir, às vezes, até se pensar de uma doença celíaca. Agora, como que isso, na verdade, vai passar por intolerância a determinados alimentos? Leite derivados de origem animal, por exemplo, podem gerar em algumas pessoas esse desequilíbrio. O glúten, que agora se consome em muito mais quantidade que no passado por causa, de toda a transgenia, toda a questão das adaptações das linhagens de trigo misturado com capim, que a gente acaba comendo no pãozinho do dia a dia. Quer dizer, nós não, né? Então, tudo isso vai ter um impacto. Mas, veja, isso está no hábito do brasileiro. Sim. Comer o pãozinho francês. Não é? A pizza, o pãozinho, o biscoitinho, aquela massa ali, que muitas das vezes é feito com a farinha de trigo, que a gente sabe que a coisa está ficando feia. As pessoas estão, às vezes, passando na porta da padaria e já estão começando a sentir que não está muito bem. Gosta do cheirinho do pão, mas não se sente bem. Excesso de glúten está no ar. A gente está respirando glúten. É impressionante isso. A gente tem visto uma tendência, Marco, você falou muito do glúten agora, a gente tem visto a tendência de padarias artesanais, trazendo trigos mais nativos, né? Trigo integral. Como é que o paciente pode escolher na hora de comer um pão fermentado entre esse tipo de trigo? Você falou do trigo transgênico, ele é muito ruim. O trigo normal também, o trigo tradicional, ele também é ruim? Ele é menos pior. Na verdade, o que a gente acaba tendo hoje, um trigo mais ou menos isento de glúten, seria o trigo sarraceno. Só que ele é muito passível de contaminação no processo industrial. A gente teria alternativas de farinha muito interessantes. Farinha de amêndoa. A gente pode ter uma farinha de arroz. A gente pode ter uma farinha de milho. E que, para dar liga, por que se fez tanta transgenia de trigo? Para dar liga na massa. Para ela não ficar uma massa dura, que você vai morder ali a massa, um pão, e não ser aquele pão duro. Uhum. Não é? Então você pode usar goma xantana, você tem goma agar, você tem substitutos para dar liga no pão, na massa, não é que a gente tinha muita dificuldade no passado. Hoje a gente tem, obviamente, no mercado, facilidade para ter acesso a esse tipo de alimento. Então, o primeiro passo poderia ser comer essas massas feitas, de repente, até com trigo, mas com fermentação natural. É uma fermentação mais longa, em que você vai reduzir ali a presença do glúten. Tá. Mas você pode avançar um pouco mais, substituindo a farinha de trigo. Sim. E quando você não consegue fazer isso 100%, que você faça esse processo de mudança gradativo. Porque o glúten tem uma característica. Em grande quantidade, ele forma uma placa dentro do intestino delgado e dificulta a absorção de micronutrientes, principalmente. O macro passa, mas o micronutriente às vezes fica agarrado. E essa cola que fica lá no teu intestino dificultando, não pensa no impacto de um dia. Pensa no impacto de semanas, meses, anos e décadas. Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Quanto tempo a pessoa resolveu parar de comer glúten? Quanto tempo ela consegue
eliminar esse glúten que está lá impregnado na parede do intestino dela? Vai depender se ela vai usar uma estratégia com uso de sulfato de magnésio, que ela mistura numa determinada proporção, de acordo com o peso dela, com água quente, toma de manhã em jejum, e ela vai propiciando uma limpeza extremamente rápida. Às vezes, em 15 dias, a gente tira toda e qualquer placa de glúten realmente existente no intestino. Então, isso seria uma das formas, vamos chamar, de limpeza intestinal, que vai gerar, sim, um quadro diarreico provisório, mas você pode lançar mão de outras estratégias, como a supressão do glúten, e você não estando com uma dificuldade metabólica, com uma lentidão metabólica, às vezes pode demorar uns 3, 4 meses, tá? Pode ser bem lento o processo, porque essas placas elas estão aderidas em microvilosidades, é como se houvesse um encaixe de quebra-cabeça. Não é? Que ali tem uma tensão, tem uma força de ligação que foi construída ao longo de muito tempo pela passagem do alimento, que vai só compactando, vai compactando, vai compactando. Então pode demorar vários meses para você ter uma boa limpeza, mesmo que você pare 100% do glúten. E o contrário? Fiz toda a limpeza e voltei a comer glúten. Quanto tempo que eu desando todo o processo? Isso aí tem uma variação um pouco maior, porque vai depender, inclusive, do volume do glúten ingerido, que não é igualzinho para todo mundo, e como está a função intestinal, mais uma vez. A função intestinal, você pode estar com uma lentificação do funcionamento do intestino, porque você tem hipotireoidismo. O hipotireoidismo gera, de uma forma geral, um retardamento do esvaziamento intestinal. Então o corpo tenta absorver um pouco mais, ele está com a musculatura intestinal mais lenta, que a gente acha que só tem músculo no braço, coração, mas nós temos uma musculatura junto do intestino exatamente para empurrar aquele bolo alimentar que depois vai virar um bolo fecal, né? Quando a gente está com um processo de adoecimento, com hipotireoidismo, naturalmente a peristalse, esse movimento peristáltico, ele é mais lento. À medida que ele é mais lento, é mais fácil o glúten ficar ali. Então veja que vão ter múltiplas variações desse processo. Às vezes você tem o quê? Uma retirada de estômago. O alimento não chega apropriadamente como deveria chegar no intestino, porque é como se ele pulasse uma etapa. O estômago é importante, sim. Quem fez cirurgia bariátrica sabe que tem que suplementar uma vitamina B12, sabe que tem que suplementar um ferro, porque a absorção desses nutrientes fica prejudicada pela ausência do estômago, que cumpre um papel estratégico de fazer um ataque ácido no alimento, né, e facilitar a digestão. Aí no intestino você tem uma complementação do processo digestório, né? Então, doutor Mark, você falou um ponto que eu queria te perguntar, né? Os pacientes que retiram o estômago, que fazem cirurgia bariátrica, normalmente também eles, no pós-cirúrgico, eles não são muito bem instruídos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Qual é o impacto da retirada do estômago na saúde intestinal? A retirada do estômago, ela cria um impacto grande no intestino. Porque a forma de se ter uma síndrome desabsortiva pós-cirurgia bariátrica é enorme. Não é? Alguns micronutrientes a gente só consegue realmente fazer e absorver à medida que tem esse ataque ácido do estômago. E não é pouca coisa. Vamos pensar assim, o pH do estômago 2. Nós estamos falando de uma saliva que tem pH 7,3, 7,4. A nossa saliva é alcalina. De repente, esse alimento chega para o ataque ácido e é submetido a 2 de pH. Olha, que impacto é esse? De repente, você elimina o estômago. Eliminou o estômago, agora esse alimento chega, vamos colocar aí, com 6 de pH no intestino? Houve uma mudança drástica. Então, qual órgão vai ser sobrecarregado? Automaticamente o pâncreas. Olha aí. Porque o pâncreas ele tem que produzir um conjunto enorme de enzimas digestórias. E a gente só quer trabalhar com a ideia de pâncreas assim, produz insulina. Isso é a parte endócrina do pâncreas. Fundamental para a gente, né, ter energia e tal, regular nossa glicemia. Que legal a gente falar disso. Mas o pâncreas tem que produzir amilase pancreática, lipase. Tem que produzir um conjunto enorme de substâncias, na verdade, de cunho enzimático,
para dar sequência num processo digestivo que pressupostamente começou no estômago. Agora vamos lá, você comeu uma carne, mastigou, está com um monte de polipeptídeo, já não tá, vamos dizer que já não é nem proteína mais, é polipeptídeo. Se mastigou, né? Se mastigou. Não teve ataque ácido no estômago. Como é que chega essa carne agora, né, nesse intestino? Chega muito grande. Aí vai ter ataque lá de proteases, etc. Pode não dar conta. Pode não dar conta. E as moléculas grandes demais para serem absorvidas. Mas vamos trabalhar com a ideia que esse intestino já está todo bombardeado. Ele já está todo comprometido. Vai passar molécula grande. Sabe o que o indivíduo vai ganhar? Alergias, doenças autoimunes. É pior do que emendar esse soneto. Ou seja, antes de retirar o estômago, a gente deveria realmente pensar 2 vezes. Às vezes é uma medida heróica. Né? A pessoa tem uma diabetes de dificílimo controle, uma obesidade mórbida, a hipertensão está já exigindo que o indivíduo tome 5, 6 remédios para controlar a pressão. É medida heróica fazer uma bariátrica, mas que a gente tenha os cuidados a posteriori. Porque esse processo digestório e a própria desbiose intestinal, ela vai ocorrer porque tem uma mudança drástica de pH, que algumas bactérias, por exemplo, resistem e outras não. Exemplo, se a gente tem um estômago funcionando bem, com pH lá 1,5, 2, a gente não consegue, às vezes, ter H. pylori. Uma bactéria que, às vezes, as pessoas são tratadas porque vai gerar uma tal de gastrite. Olha que coisa. Né? Então, veja, é uma bactéria que está habitando o estômago. Agora, imagina o conjunto de centenas de bactérias diferentes que habitam o intestino. Como que vai ser impactante essa mudança de pH? Onde, de repente, algumas vão morrer porque realmente elas não aguentam aquele pH, não é, menos ácido que deveria ter chegado, e com os ataques de enzimas digestivas de pâncreas, os próprios sais biliares armazenados na vesícula, mas que foi produzido no fígado. Não é? E todo o processo hormonal que o próprio intestino conduz. A gente acha que o intestino não produz hormônios, mas produz. E você falou do pâncreas. Quais são as consequências dessa sobrecarga no pâncreas, doutor Mark? A insuficiência pancreática pode gerar um quadro de desnutrição. Então o indivíduo pode ficar desnutrido. Então ele pode ter muito dinheiro, mas ele fica desnutrido. Porque no final das contas ele não consegue absorver aqueles nutrientes que ele deveria estar absorvendo. Então ele perde nas fezes esses nutrientes. Então a insuficiência pancreática, para além daquela pessoa que foi tratada assim, esse pâncreas não funciona direito porque é alcoólatra. Não necessariamente. Porque é fumante. Não. Esse pâncreas, pela justa medida do funcionamento que a gente chama de exócrino, que tem que produzir um monte de enzima, se ele não está apto mais a produzir, o que resta de alternativa muitas das vezes é suplementar com um pool enzimático. Se você não faz essa prescrição, e às vezes a pessoa vai ter que fazer o uso meio que ad eterno, ela não vai poder escapar. Se ela não usa o pool enzimático, ela fica desnutrida. Ela fica sarcopênica, ela vai perdendo músculo, ela vai perdendo funções vitais. Agora imagina que, para além da água na saliva, nós temos um conjunto de proteínas, como a amilase, né, salivar. A amilase salivar é uma enzima feita de proteína. Mas o seu fígado não consegue mais produzir proteína, porque o pâncreas agora não consegue terminar a digestão. E aí o polipeptídeo não vira tripeptídeo, não vira dipeptídeo, não vira aminoácido. Aí agora o pâncreas está interferindo também na boca. Está todo mundo puxando a sardinha para a doutora Luciana, falando que a desbiose da boca gera desbiose intestinal, e tem um caminho inverso também. Sempre tem uma via de mão dupla, né? É exatamente isso que eu ia perguntar agora para a doutora Luciana, né? No sentido assim, o doutor Mark fez toda uma abordagem para falar da desbiose intestinal, mas qual é o impacto da desbiose intestinal na boca e o contrário?
o papel da desbiose bucal também atuando ali na desbiose intestinal. Fala um pouco disso pra gente. Tá tudo integrado, Jaque. Na verdade, a boca e o intestino é tudo a mesma coisa, faz tudo parte do sistema digestório. Então, se a gente tem uma desbiose na boca, a gente tem uma desbiose em todo o trato digestivo. E intestinal da mesma forma. Então, não existe uma pessoa com uma desbiose bucal e uma desbiose intestinal. É tudo igual. Tudo igual, tudo a mesma coisa. O impacto da desbiose na boca, ele tem uma relevância muito grande em relação a favorecimentos de adoecimentos locais na boca e principalmente a questão absortiva de micronutrientes, como o Mark explicou perfeitamente. Então, o impacto disso é favorecer adoecimentos. Toda vez que a gente tem uma desbiose na boca, a pessoa está mais suscetível a doenças como cárie, doença periodontal, enfim, cavitações, que era a pergunta coisas. que eu ia te fazer agora. Quais são os sintomas de uma desbiose bucal? Porque a gente está falando, né, o tempo todo da desbiose intestinal. Na boca, o que a pessoa começa a ver, a sentir quando está em estado de desbiose? Assim como no intestino, uma das características da flora bucal equilibrada na boca é a proteção dos tecidos. Então, existe uma proteção intestinal, um muco que é produzido no intestino quando a gente está com a flora equilibrada, uma vitalidade celular e tudo mais. Na boca é a mesma coisa. Então, a gente tem uma vitalidade dos tecidos, a mucosa, a gengiva, epitélio, língua, o aspecto desses tecidos. Quando a gente tem uma flora bucal intestinal bucal saudável, é isso, é o aspecto saudável, ou seja, hidratação, viço, brilho, equilíbrio, textura, o aspecto. Quando a gente tem uma desbiose bucal, ela pode se manifestar como uma alteração nesses tecidos. Então, uma descamação, mais suscetível a úlceras na boca, tipo aftas, uma alteração na coloração da mucosa, da gengiva, da língua. Então, assim, é muito comum quando a gente tem uma desbiose bucal, o aspecto da língua está ou amarelado, ou esbranquiçado, ou mais ressecado, enfim. Então, é assim que a gente percebe que existe uma desbiose na boca. Bem, a gente falou só dos problemas até agora, né? Vamos falar da solução? Como é que a gente restaura essa microbiota que foi afetada por toda essa alimentação ruim, por toda essa má digestão, por toda essa pela falta... retirada do estômago. Exatamente. Pela retirada da vesícula. Como que a gente restaura essa microbiota, doutor Mark e doutora Luciana? Vale a pena a gente começar pensando em etapas a serem cumpridas, que não dá, às vezes, para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu gosto muito de uma ideia de que você primeiro tira o ladrão de dentro do camburão. Ou seja, eu tenho que desparasitar. Não adianta eu querer fazer e acontecer se eu tenho ali ameba, giardia, eu tenho ascaris, eu tenho strongyloides stercoralis. A quantidade de pessoas que estão hoje com síndrome de Loeffler é impressionante. Pessoas que estão com verme, e qual o sintoma que elas têm? Uma tosse seca que dá de vez em quando. Ué, mas como assim? Tosse seca? Tem verme que faz ciclo pulmonar. Então, primeira etapa, desparasitar. Então, antiparasitários de amplo espectro. Ah, mas eu tomo remédio para verme, eu passo mal. Está passando mal porque você deve estar sobrecarregado de verme. Você deve estar tendo reação de Herxheimer. E essa reação, como é que eu controlo? Às vezes é fácil. Eu uso dose pequena de AS durante o período que antecede a tomada de remédio para verme. Então, a pessoa que passa mal quando toma remédio para desparasitar, normalmente ela está infestada. Pode ser que ela esteja multiplamente infestada e com grande carga parasitária. Por quê? À medida que esses vermes morrem, independente do tamanho deles, hoje lombriga não passa de 1 palmo. Tá? Antes tinha lombriga de 1,5 metro. Então, com agrotóxico na lavoura, as lombrigas ficaram mais robustas e elas ficaram menores em tamanho. Então, elas são mais cheinhas, são mais fortinhas. Elas não são tão compridas. Mas vamos pensar em Necator, ancilóstomo. Tem, assim, uma variedade muito grande desses patógenos. Inclusive um que está aqui no Espírito Santo, que pouca gente dá relevância. Urbanorum. A maioria dos colegas médicos, inclusive, nunca ouviram falar do Urbanorum. Urbanorum é um verme que foi descoberto inicialmente próximo da Cordilheira Andina, se espalhou Peru, Colômbia, Venezuela,
invadiu a Amazônia brasileira. Da Amazônia brasileira, pegar um voo de Manaus para São Paulo é moleza, se distribuiu por todo o território nacional. Ninguém quer falar de urbanório, porque a pessoa vai ter uma síndrome desabsortiva. Então, entendendo esse processo inicial, nós temos que desparasitar. À medida que desparasita, eu tenho um campo fértil para agir com alimento bom para bactérias do bem, para constituir uma boa microbiota. Então, esse é um passo que vai ser dado na sequência. Ou seja, será que tem, por exemplo, uma inulina, que é um ótimo prebiótico, que você, de repente, pode melhorar a tua alimentação com a introdução de vegetais, por exemplo, a chicória. Chicória é uma verdura que a gente encontra com uma certa facilidade. Será que a gente poderia introduzir, então, uma alimentação de imediato, depois de desparasitar, que fosse mais natural, menos alimento ultraprocessado? É uma medida estratégica que não envolveria, às vezes, nenhuma suplementação mais categórica. E, nessa oportunidade, eu já buscaria corrigir o quê? Corrigir uma eventual constipação intestinal. Sim, mas e aí? Aí você bateu num limite de correção. Será que eu preciso, por exemplo, de um pool de lactobacilos para recolonizar apropriadamente esse intestino? Ou seja, será que eu posso contribuir para botar a bactéria do bem, valorizando a primeira porção do intestino delgado, a porção subsequente e o intestino grosso? Então eu posso lançar mão o quê? De lactobacilos e bifidobactérias. Ah, sim, mas aí eu coloquei ali bactérias... Sim, mas ainda tem ali um descompasso, o intestino não está legal ainda. Lembra que a gente comentou no início da possibilidade de pós-bióticos? Eu posso ter uma ação, de repente, mais direcionada até para o intestino grosso, não é? Fortalecendo alguns mecanismos, não é? Que vão, inclusive, evitar ali a instalação de outras doenças desabsortivas. Então, veja, tem potencialmente etapas a serem cumpridas que vai ter que respeitar quem é. Cada um é cada um. Não tem jeito. É um processo muito personalizado. Tem gente que consegue vencer as etapas com mais rapidez. Tem outras que não conseguem. Não é? E a gente tem mecanismos de controle disso? Temos. A própria coprologia funcional, que é um exame de fezes mais robusto, um check-up das fezes, pode nos ir balizando. Às vezes eu tenho que suplementar enzimas digestivas no meio do caminho. Às vezes eu tenho que entregar sais biliares. Então eu tenho que identificar aquilo que desequilibra. Então, e quanto tempo, Dr. Mark, esse paciente ele leva para regenerar essa microbiota dele? Às vezes se consegue com menos de 3 meses. É muito interessante esse fenômeno, que às vezes o indivíduo ele levou anos ou décadas para comprometer a microbiota. E hoje, com o avanço tecnológico, a gente consegue, muito inclusive no meio magistral, ofertar uma velocidade grande de reparação. Agora, é óbvio, eu tenho que dar condições do próprio intestino, independente da microbiota, responder melhor? Sim. Vamos pensar na possibilidade de algumas pessoas poderem usar glutamina, que é um aminoácido, e que já é sabido que melhora a condição de absorção no intestino? Pode ser uma ótima estratégia, no momento certo, se a pessoa não tem um tumor no intestino. Não é? Ela não tem indícios de uma tumoração intestinal. Quando a pessoa tem tumor no intestino, a gente vai evitar a glutamina, a gente vai evitar carboidratos muito simples no processo alimentar, porque eu posso estar alimentando o quê? Um tumor, não alimentando aquela pessoa. Então, eu posso ofertar para essa pessoa coisas que funcionam como anti-inflamatório estratégico e que o nosso corpo sabe reconhecer bem? Ômega 3, ômega 6 de padrão anti-inflamatório. Eles podem ajudar nessa constituição. E até o que tem de mais revolucionário hoje, até a utilização de fitocannabinoides. Né? Então, veja que a velocidade, à medida que eu uso esses recursos, etapas, e que eu vejo o que está ainda falho, eu posso corrigir, eu posso regular, é uma palavra que cada vez mais vai entrar no processo, né? Ou seja, uma regulação com fitocannabinoides, onde o sistema endocannabinoide está amplamente difundido aonde? No intestino.
não é? Que vai ajudar a regular a nossa imunidade, vai ajudar a regular todo o funcionamento intestinal propriamente dito. Então, eu posso acelerar muito esse processo. E essa suplementação com pré-bióticos, pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos, ela é ad eterno, igual você falou, ou uma hora o paciente vai poder parar de usar essa suplementação? Muitas das vezes não é algo ad eterno, não. É um período de tempo que se usa e você pode estar fazendo adaptações na alimentação, como a gente comentou, de evitar os ultraprocessados, ter uma alimentação mais natural, mais balanceada, variada. Quiçá ali a gente pode lançar mão de uma dieta onde o indivíduo ele vai escolher mais, por exemplo, frutas de época, alimentos de época. Ele vai poder hoje lançar mão de alimentos sem agrotóxicos, alimentos orgânicos, que está além do alimento que não tem agrotóxico. E ele poder fortalecer o quê? Uma ingesta de alimentos que não tem perfil inflamatório tão drástico. Então, será que você tem que comer carne vermelha todo dia? Nós acreditamos que não. Você pode, de repente, colocar um peixe, você pode colocar ali um cogumelo, você pode colocar outras fontes em que o nosso corpo sabe acolher aquele alimento porque tem ressonância com a natureza. E essa microbiota pode se recuperar mais rápido, né? Então, as estratégias, obviamente, elas mais uma vez, elas vão estar muito articuladas até com o tipo de problema que o indivíduo traz. Que às vezes ele já vem com órgãos, vamos chamar de danificados. Que a gente tem que fazer uma compensação. Por vezes, quando o indivíduo retirou uma vesícula, pode ser, sim, que ele dependa a longo prazo de pré-biótico, de pós-biótico, de probiótico, de forma mais contínua. Isso pode, sim, acontecer. Eu não estou excluindo possibilidade. Mas pode acontecer. E aí, doutora Luciana, você falou que quando você está avaliando as suas pacientes, muitas vezes a desbiose bucal ela pode ser acarretada por uma carência de um hormônio. Você, como dentista, qual é a sua conduta nessa hora? Na verdade, os hormônios eles são muito importantes na construção tecidual. Então, o fato de você ter uma deficiência hormonal, como vitamina D, e alguns hormônios sexuais, como testosterona e progesterona, influenciam diretamente na parte ósseo-esquelética do organismo e na parte tecidual de epitélio gengival. Então, é por isso que a importância de se avaliar níveis otimizados hormonais. Então, uma pessoa com hipotireoidismo, por exemplo, que é um mau funcionamento da tireoide ou uma lentificação da tireoide, isso pode se manifestar na boca como uma diminuição de sustentação óssea, uma retração gengival, um favorecimento de um adoecimento por causa de questões metabólicas, porque toda vez que a pessoa tem um hipotireoidismo, por exemplo, o organismo fica mais lento do ponto de vista digestório. Então, a digestão fica mais lentificada, a produção de certos tipos de substâncias ficam lentificadas. Então, por isso que tem uma influência direta no processo de adoecimento. Então, por isso a avaliação dos hormônios é tão importante. Na boca, principalmente, hormônios tiroidianos e hormônios sexuais. Doutora Luciana, você também trouxe uma palavra que é muito pouco falada ainda, que é a cavitação. Você explica um pouco isso para a gente? A cavitação é uma doença que acontece no osso, de qualquer parte do osso do corpo, tá? Ou seja, uma cavitação pode acontecer no ombro, numa perna, numa canela, tá? Num braço. Porém, mais de 90% das cavitações acontecem na boca. E por que essa estatística é tão relevante na boca? Porque a boca é um ambiente dinâmico e contaminado. Uhum. Então, o Mark estava falando a respeito da desbiose, né? Só voltando aqui. A desbiose, ela é dinâmica. Então, a busca pelo equilíbrio da flora, ela é constante. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar regulando essa flora. Quando a gente faz uma extração dentária, extração de um dente, porque o dente quebrou, ou por indicação ortodôntica, ou por uma necessidade porque o dente fraturou, porque o dente está com um problema, precisa ser extraído.
No lugar onde existia antes o dente, fica um espaço. E se esse espaço não for bem restaurado, bem cicatrizado, e se contaminar e se infectar, ali é favorável de acontecer uma cavitação, porque a cavitação é exatamente um adoecimento do ponto de vista ósseo, de caráter inflamatório e infeccioso crônico. Aonde mais que pode acontecer a formação de uma cavitação? Numa movimentação ortodôntica. Todo mundo já ouviu falar de aparelho ortodôntico? Claro. Então, aquele que põe os brackets ou, enfim, só tentando falar para a audiência de uma forma que entenda, né? Então, quando acontece uma movimentação ortodôntica, a base da movimentação ortodôntica é o seguinte: você, para movimentar o dente, ou para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro, você exerce uma força e uma pressão. Aí esse dente movimenta. Quando ele movimenta, aonde ele comprime, é absorvido o osso. E aonde ele descomprime, fica um espaço. Se nesse espaço se contaminar, se infectar, é favorável de acontecer uma cavitação. Outra coisa que pode favorecer a cavitação, um trauma. Então, a pessoa caiu, bateu, um objeto bateu, traumatizou a região. Ali é favorável de acontecer uma cavitação. A cavitação é uma doença que tem um impacto muito grande na saúde geral. Toda vez que a gente tem uma cavitação ósseo-necrótica, a gente pode ter qualquer dor e qualquer adoecimento em qualquer parte do corpo. Então, se a pessoa tem um câncer, pode estar relacionado com a cavitação. Se ela tem uma enxaqueca, pode estar relacionado com a cavitação. Se ela tem uma doença tiroidiana, está relacionado com a cavitação. Se ela tem uma dor no dedo do pé, pode estar relacionado com cavitação. Doenças inflamatórias articulares estão relacionadas com cavitação. Nevralgia do trigêmeo, nevralgias da parte da coluna vertebral estão relacionados com cavitação. Então, assim, o impacto na saúde das pessoas é gigantesco. E a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar de cavitação. Só de você saber de cavitação, você já é uma pessoa diferenciada, entendeu? Porque realmente é uma das coisas assim que tem uma grande diferença na minha prática clínica. Hoje, quando a gente pensa em solucionar doenças, em solucionar dores crônicas, a primeira coisa que a gente investiga é se tem cavitação. Tanto eu como o Mark. Hoje ele já tem o olho treinado para desconfiar e para investigar cavitação, porque o impacto é gigantesco na melhora de saúde e qualidade de vida das pessoas quando a gente remove esses processos crônicos. E a que vocês atribuem o fato da cavitação ser tão pouco difundida? É uma doença de difícil diagnóstico. Não é uma doença que você encontra num exame de rotina. A maioria das pessoas que vai para uma consulta odontológica tradicional, não estou falando de um dentista biológico integrativo, não. O dentista biológico, ele vai atrás da cavitação, né? Ele vai investigar a cavitação. É uma das coisas que a gente vai realmente pontuar na nossa investigação clínica. Mas quando os pacientes eles buscam atendimento odontológico, clínico, geral, eles vão para uma avaliação. E aí eles passam por uma avaliação clínica. A avaliação clínica não dá para ver cavitação, porque a cavitação é dentro do osso, tá? Então, o exame clínico, uma inspeção clínica, não vai identificar uma cavitação. Aí o dentista vai e pede exames de imagem, que podem ser uma radiografia panorâmica ou uma radiografia periapical dos dentes, para buscar um adoecimento, seja de cárie, doença periodontal, uma alteração em algum dente com canal. Esses exames não mostram cavitação. Então, as pessoas não vão encontrar a cavitação ósseo-necrótica no exame clínico e no exame de imagem tradicional. Então, por isso que a gente tem que buscar essa cavitação. Então, a gente faz uma anamnese ampliada, busca a história de vida, busca traumas, busca extrações dentárias, busca doenças periodontais, busca movimentações ortodônticas, busca algumas medicações que favorecem cavitação, principalmente corticosteroides, estão intimamente relacionados com a formação de cavitações ostonecróticas. Então, a gente busca encontrar esse tipo de perfil de pessoas que podem ter cavitação. As cavitações ostonecróticas, elas podem estar relacionadas com dor ou não.
Quando ela está relacionada com dor, ela muda de nome, ela passa a ser chamada de NICO, que é uma nevralgia induzida por cavitação ossonecrótica. Então, o NICO está intimamente relacionado com dores. Então, enxaquecas, dores articulares, dores musculares. E, às vezes, Jaqueline, a dor pode ser num lugar inusitado. Aconteceu de eu ter um caso de uma paciente com cavitação que ela tinha dor aqui no cocoruto. Ela diz assim, doutora Luciana, aqui dói tanto que eu não consigo pentear o meu cabelo. Não consigo pentear. Então, eu tomo banho, faço assim, não penteio, porque eu não tolero, não consigo imaginar passar um pente aqui. Então, dores assim. Então, eu tinha uma paciente que dizia assim, olha, dói um pelo, dói a carne, dói a pele, dói assim, uns lugares que não necessariamente são um órgão, ou uma articulação, ou um osso, ou alguma coisa assim. Ou que estão próximos da região da boca, né? E não estão próximos da região da boca. A dor pode ser à distância, pode ser local, como pode ser à distância. Então, assim, realmente é um adoecimento de alto impacto, alta relevância para a saúde das pessoas. E como a desbiose favorece isso tudo, Sim, né? sim. Desbiose bucal, se você estiver lá com... Sim. Igual você acabou de falar, né? Depois de você fazer uma extração dentária, você tá, se o dentista não tem esse olhar que você acabou de falar, entende que a pessoa está com a saúde bucal em dia, né? Tá com uma microbiota bucal equilibrada e faz uma extração. Você pode levar o que você acabou de dizer, né? Isso. Então, a pessoa que está com um quadro de desbiose, ela está mais suscetível a ter cavitação. um maior volume também de cáries? Sim, sim. Toda pessoa que tem uma desbiose na boca, um desequilíbrio na flora bucal, e esse desequilíbrio favorece certos tipos de patógenos que geram adoecimento, ele pode estar mais suscetível a adoecimentos. E isso ele é muito diversificado na boca. Então, existem bactérias que são patógenas específicas para cárie. Existem bactérias que são patógenos específicos para a doença periodontal. Entendeu? Agora, no caso da cavitação, a cavitação não é eletiva. Qualquer bicho pode povoar a cavitação. Então, eu estou falando de vírus, de fungo, de bactéria, de Lyme, né? A gente até estava conversando antes de vir para o podcast. Olha, a gente não pode esquecer de falar do Lyme, porque realmente é uma doença gerada pelo carrapato, e que gera dores, principalmente dores crônicas. E a gente encontrou um caso, nós tivemos um caso em conjunto, de um paciente com Lyme, que tinha dores há muito tempo, já tratava com a medicina integrativa já há muitos anos e não conseguia melhorar 100% das dores. E aí a gente removeu cavitação e removemos um dente que estava doente com um tratamento de canal insatisfatório, e ele melhorou 100% das dores e zerou o Lyme. Nossa. E aí... vamos aproveitar e falar dos enxaguatórios bucais e dos cremes dentais dentro daquilo que, na visão da odontologia biológica, o que é o ideal quando a gente fala desses produtos? Então, quando a gente pensa na odontologia biológica integrativa, a gente vai buscar um creme dental mais natural, sem contaminantes. O que é um contaminante num creme dental? Triclosan, flúor, parabeno, acidulantes, espessantes, corantes, que são algumas das coisas que podem ter uma influência, um impacto na saúde bucal. Toda vez que você usa um creme dental que tem flúor, por exemplo, você pode adoecer a sua tireoide. Você pode favorecer um adoecimento mental, ou seja, ter perda de memória, favorecer Alzheimer, Parkinson, por causa do excesso de flúor. O flúor é um halógeno e ele compete com os com outros halógenos e com outros micro-organismos. Ele é um elemento que rouba. Então, principalmente a tireoide, que precisa de iodo, que precisa de magnésio, que precisa de ferro, precisa de B6 para funcionar adequadamente, quando você tem um excesso de flúor, esse flúor, então, vai ocupar o lugar do iodo para a função tiroidiana, e isso vai impedir a melhor função tiroidiana. Então, quando você busca um creme dental de características mais naturais, você melhora a função do corpo como um todo. Então, um creme dental pode ter um impacto gigantesco na sua saúde bucal e na sua saúde sistêmica. Então, se você preferir um creme dental mais natural, então, ao invés de você usar o flúor como agente antimicrobiano ou como protetivo de cárie, que é como o flúor é indicado,
né, que ele é para prevenir e para tratar cárie, né? Então, quando você opta por um creme dental mais natural, que tenha, por exemplo, óleos essenciais, que tem um caráter antimicrobiano, anti-inflamatório, cicatricial, ou fitoterápicos, que tem essa característica de ser antimicrobiana, cicatrizante e tudo mais. Então, você favorece a saúde bucal. Outra coisa, a gente não pode imaginar que a boca precisa ser livre de micro-organismos. Não é que a boca tem que ser estéril, não existe uma boca estéril. A gente tem que ter micro-organismos, a gente tem que ter uma flora equilibrada. Então, toda vez que a gente usa um excesso de antimicrobianos num creme dental ou num enxaguatório bucal, a gente pode estar prejudicando a flora saudável da boca. Então, a gente tem que ter cuidado com excessos. Então você acha que o enxaguatório bucal, no caso, ele não deve ser utilizado com frequência? Qual é a sua indicação? A minha indicação é que não use com frequência. A ideia é exatamente essa, que você tenha um bom controle do biofilme através de uma boa escovação do uso do fio dental e de um creme dental mais natural. Que você tenha uma boa alimentação, hábitos saudáveis, visite o dentista regularmente. Enfim, então é essa a ideia. Você vai usar um enxaguante bucal com esse caráter antimicrobiano quando? Quando numa cirurgia você tiver dificuldade de escovação, quando num adoecimento que você precisa de equilibrar mais rapidamente essa flora. Então, se você tem um risco aumentado para cárie, se você está com uma doença periodontal instalada de caráter avançado e você começou um tratamento odontológico e você precisa realmente ser mais impactante do ponto de vista do controle dessa flora. Aí você vai usar um enxaguante bucal. Fora isso, eu não recomendo o uso corriqueiro do enxaguante bucal. Doutor Marco, você falou que a mastigação mal feita pode levar com que alimentos de tamanho regular, de tamanho grande, cheguem até o intestino. E isso pode levar a várias doenças inflamatórias no intestino, que hoje todo mundo está falando que tem doença de síndrome do intestino irritado. Como que essa má mastigação pode influenciar na saúde intestinal? Muito bem. Essa questão de alimentos que não passaram por etapas ajustadas, não é? Eles vão ser entendidos como alimentos completamente inadequados naquele ambiente. À medida que isso ocorre, o nosso corpo ele vai lançar mão de determinados recursos que, por vezes, são até muito de gerar desgaste. Esse intestino ele fica muito mais suscetível a processos de inflamação por causa da presença desse perfil de alimento mal digerido, lá nos primórdios, lá na boca, lá no estômago, por exemplo. Então, nós temos inclusive como mensurar isso hoje. Para além da coprologia, nós temos o exame, por exemplo, da calprotectina fecal. Ele pode nos dar um nível de marcador inflamatório do intestino em que a gente possa, inclusive, avaliar se a proposta de tratamento está adequada ou não. Nós podemos utilizar a elastase pancreática como uma forma de verificar essa insuficiência do pâncreas que, para além de uma mastigação inadequada, não tem o aporte de enzimas adequado. Então, veja, coisas que tinham um caráter muito subjetivo, hoje não precisa mais. Hoje nós temos ferramenta de avaliação. Então, o que às vezes pode parecer esquisito é que a pessoa às vezes fala assim, nossa, eu tenho uma mastigação maravilhosa, porque me disseram para mastigar o mesmo alimento 21 vezes. Quem disse que isso é o correto? Será que você está formando uma espécie de pasta na boca para depois engolir? Que o alimento que é macio, será que ele não está sendo engolido muito rápido? Será que a falta de saliva em quantidade apropriada não é um limitante do processo? Então, para além da mastigação, esse contato do alimento com a saliva, em quantidade satisfatória, pode fazer toda a diferença. Às vezes eu posso até compensar uma mastigação que não está 100% com uma salivação apropriada. Mas vamos pensar o oposto? Imagina todo um esforço de mastigação e a pessoa tem síndrome de Sjögren. Um ressecamento de boca, ressecamento de olho, às vezes ressecamento de pele e outras partes do organismo, e ela não consegue aportar para aquele alimento ali que está sendo ingerido a quantidade adequada de saliva. E aí muitos recursos nós vamos ter que pensar.
Por vezes espessantes, por vezes substitutos da saliva. Nós vamos ter aí um leque de possibilidades. Quando a gente pensa na mastigação em si, na trituração do alimento, também tem uma questão. Como que nós vamos ter o aporte adequado de determinados micronutrientes? Vamos pensar numa vitamina E? Uma vitamina E, que é mais facilmente obtida nas oleaginosas, vamos pensar no amendoim, vamos pensar ali nas amêndoas, no baru, que é do centro-oeste brasileiro, pouco valorizado, das nozes, noz pecan. São alimentos duros. Né? Então, o impacto da mastigação é diferente de uma folha de alface. A folha de alface, talvez com muito menos mastigação. Então, a seleção de alimentos, porque a mastigação está eventualmente prejudicada, porque retirou muito dente da boca, ainda não teve tempo de colocar uma prótese, de colocar um implante. Então, as condições de mastigação também serão relevantes. Né? Como é que eu vou pedir para uma pessoa que está ali buscando se adaptar a uma chamada dentadura, como é que ela vai fazer esse processo de mastigação apropriada desses alimentos mais duros que eu citei? Ela vai mudar a alimentação dela. Ela vai buscar uma alimentação, de repente, pastosa. Então a gente vai dar a devida justiça ali, a valorização da mastigação, mas ela pode passar por processos ali um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, às vezes eu vou saber que a mastigação não está ajudando é a partir de uma tomografia computadorizada com inibim da boca. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi a partir da doutora Luciana, pedi 1, 2, 3, identificar as cavitações. Eu falei, nossa, isso é muito importante. A falta de 2 dentes na boca, de 36. 2 dentes que estão faltando. Isso está impactando desse jeito na mastigação. Aí você começa a ver. Tem um dente inclinado. Ué, mas não vai impactar na mastigação? Claro. Um dente desviado para o lado, ele não vai fazer o quê? O que a gente chama de oclusão. E aí, tá mastigando o tempo. Uma dica. Quem faz uma refeição do tipo almoço, que geralmente para o brasileiro é a maior refeição, e dura menos de 16 minutos esse almoço, provavelmente essa mastigação ela está insatisfatória. 16 minutos, que é o tempo do nosso corpo avisar o cérebro de saciedade. 16 minutos. Quanta gente não está comendo rápido na hora do almoço para ter mais tempo para levar filho na escola, para poder fazer outras coisas ali no intervalo do trabalho. Olha só que coisa. E aí, mas assim, deixa claro para mim uma questão. Então quer dizer que se a gente mastigar mal o alimento, isso pode levar até mesmo um médico que não tem toda essa profundidade que você acabou de relatar, pode levar ele a um diagnóstico errado de que aquele paciente está com uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, uma doença uma síndrome de intestino irritado. Isso pode levar a essa dubiedade do diagnóstico? A sua pergunta é interessantíssima, porque muitas das vezes não vai se identificar a causa e vai se tratar na consequência. Ou seja, uma doença inflamatória do intestino, por vezes, vai se usar recursos do tipo corticoide. Ou alguma coisa que simula a ação do corticoide. E pode agravar outros processos, inclusive gerando novos processos infecciosos. Um corticoide mal administrado por um tempo mais longo que deveria pode levar a edema, pode levar a retenção hídrica efetiva na pessoa e atrapalhar outros sistemas que estão fora daquele eixo do dito sistema digestório. Então, veja, a busca da medicina integrativa, da prática integrativa, ela vai ser cada vez mais focada na busca da causa. A gente eliminar os fatores causais pode ser que a gente resolva o problema e não a gente fique com medidas eminentemente paliativas, ou seja, controle de doença. A gente pode ir mais para um campo profilático, preventivo e tratar e colocar, de repente, se a gente não quer falar em cura, tá bom, não vamos falar em cura. Vamos falar em remissão? Vamos falar de uma pessoa que tem lúpus eritematoso sistêmico, que está há 10 anos sem ter nada na pele, nada no rim, não tem uma nefrite lúpica? Olha aí.
10 anos, 15 anos, 20 anos, está em remissão da doença. Ela tem lá no histórico dela hospitalar, na história clínica dela, que ela, né, apresentou um monte de sintoma da doença, e agora tudo isso está silenciado. Por quê? Porque os fatores causais foram eliminados. Como é que você ganha uma doença autoimune? Pode ser pelo intestino, mas começa tudo, muitas das vezes, na boca, né? Com essa má mastigação, essa pouca salivação e tudo mais. Metais. Metais são assim, impactantes para doenças autoimunes. Toda vez que o paciente tem uma doença autoimune, a gente, lógico, tem que olhar para o intestino. O intestino é o berço do sistema imunológico, então a doença autoimune pode estar intimamente relacionada com o intestino. Mas alguns contaminantes metálicos, eles têm uma influência gigantesca no adoecimento autoimune. Então, todo paciente que tem uma tireoidite de Hashimoto, uma doença de Crohn, uma doença articular autoimune, um lúpus, enfim, para citar inúmeras doenças autoimunes que existem, a gente tem que buscar metais na boca. Então, aquelas restaurações metálicas de amálgama, aparelhos ortodônticos metálicos, contenções metálicas ortodônticas na boca, implantes metálicos, próteses parciais ou próteses fixas metálicas podem estar relacionadas com doenças autoimunes e cavitações. Doutora Luciana, pensa o seguinte, à medida que a mulher envelhece, há uma tendência, né, da flacidez facial acontecer. Dentro desse olhar da medicina integrativa associada à odontologia, há alguma busca pela odontologia, considerando toda a perda óssea que existe, né, na boca, essa coisa toda, que trabalhe essa questão do retorno de uma melhora de sustentação, também com esse olhar de um rejuvenescimento global? Sim. O rejuvenescimento bucal tem uma influência gigantesca no rejuvenescimento facial. Então, como você falou, quando a gente perde estrutura de sustentação, ou seja, osso, de sustentação periodontal, epitélio gengival, mucosa, quando isso diminui de volume, e isso é fisiológico no processo de envelhecimento, porém pode ser acelerado, pode ser agravado por uma doença crônica, como uma doença periodontal, ou uma deficiência hormonal, como eu citei no caso, a deficiência de vitamina D, a deficiência de progesterona, a deficiência de testosterona, pode influenciar diretamente a condição óssea e epitelial na boca. Quando a gente perde essa sustentação, quando a gente perde volume e sustentação, isso reflete na boca, principalmente na pitose, ou seja, o suco nasogeniano, lábio geniano, a gordurinha aqui de como é que chama? De bulldog? Como é que chama essa gordurinha de bulldog aqui? Famosa, né? Bochecha de bulldog. Essa pitose, essa flacidez, elas respondem também à diminuição do volume tecidual dentro da boca. Tá? Então, falando de osso e de epitélio gengival e de mucosa. Bom, dentro de todo esse contexto, né, eu queria te fazer uma abordagem que não deixa de ser assim, um pouco polêmica, mas vocês, por serem um casal, né, de uma dentista e um médico, muitas vezes, quando você identifica a necessidade do uso de hormônios, principalmente, há uma troca e uma interação multidisciplinar bastante importante. Sim. Mas, assim, cada vez mais, no dia a dia da farmácia, a gente vê o quanto os dentistas também estão prescrevendo os hormônios, e até um destaque para os hormônios sexuais, seja ali femininos, masculinos e tal. Como que você, como dentista, visualiza a curva de aprendizado da odontologia no que tange o uso desses hormônios a título de prescrição mesmo? Considerando, claro, né, estão plenamente habilitados, né, dentro de toda a legislação sanitária do Brasil. Sim, sim. Existe uma resolução que assim, nos sustenta, né, para que a gente possa fazer esse tipo de prescrição. No caso da odontologia, a prescrição hormonal ela é direcionada
para um problema bucal. Então é assim, ó, eu tenho uma doença periodontal avançada, eu estou com perda óssea alveolar, eu estou com perda tecidual, eu estou com perda de ligamento periodontal. Eu preciso, para que esse organismo produza uma maior quantidade de... Lembra que eu falei que os hormônios estão intimamente relacionados com a produção? Sim. Então, se eu preciso de uma produção maior óssea, tecidual, epitelial e mucosa ali para aquela região, eu preciso de uma quantidade maior de hormônio. Então, é uma indicação pontual. Tem uma doença periodontal avançada, preciso de maior construção tecidual e ósseo, então eu preciso lançar mão, sim, de um aumento de quantidade ou de valores otimizados hormonais para melhor resultado, para a gente ter um melhor resultado no caso da recuperação. No caso de uma cirurgia de cavitação, que é uma cirurgia óssea, no caso de uma cirurgia de implante, que é uma cirurgia que depende da maior formação óssea. Então, existem os hormônios sexuais, existem alguns hormônios, como, por exemplo, a vitamina D, que são muito importantes para a reabilitação óssea. A vitamina D está intimamente relacionada com a plástica óssea. Então, se o dentista não tem conhecimento de vitamina D, ele está afadado ao fracasso de implantes, de problemas periodontais ou de qualquer problema, qualquer intervenção óssea que ele vai fazer. Então, quando a gente, dentista, indica ou prescreve um hormônio, a gente é orientado a colocar o CID. Eu estou tratando uma doença periodontal, o CID é tal. Eu estou fazendo uma cirurgia de implante, o CID é tal. Então, por isso eu vou precisar de tal hormônio. O que eu não posso é indicar um hormônio, seja vitamina D ou testosterona ou progesterona, para qualquer outro fim. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Ou então, seja, por uma exemplo, prescrição totalmente responsável, né? Sim, responsável. Responsável e pontual. Tá? Então, eu estou usando por causa disso. É lógico que quando a gente indica um hormônio, seja a vitamina D ou seja a progesterona, a testosterona, eu vou muito além da boca. Né? É claro que os resultados são globais. E muitas vezes eu preciso também da ajuda do marketing. Então, às vezes, a gente trabalha muito em conjunto em relação a isso. Porque existem questões, vamos dizer assim, relacionadas com a deficiência hormonal global que estão muito além da boca. Então, a questão de pele, de cabelo, de metabolismo, enfim, que podem estar relacionados com essa deficiência hormonal. E aí, então, o Mark entra também para acompanhar esse tipo de coisa que eu também não entendo. Eu sou dentista, eu vou saber de olhar da boca. Então, eu vou olhar a questão óssea, mas ele vai olhar pele, cabelo, sintomas de, por exemplo, de menopausa e tudo mais. Eu nem sei olhar isso. Então, eu nem olho isso também. Então, lógico que a gente tem um entendimento geral, mas a gente precisa de trabalhar junto em relação a esse tipo de tratamento. E, Dr. Mark, você também mencionou sobre os alimentos ultraprocessados. Fala para a gente de forma direta quais são os impactos do uso desses alimentos processados na saúde intestinal. Dá foco para açúcar, porque a gente não falou de açúcar até agora, né? Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso. Quando eu dei aula na Universidade de Lyon, foi muito interessante lá na França, que eu tive contato com um centro de referência internacional, único validado pela Organização Mundial de Saúde, que publica de tempos em tempos uma espécie de manual. O que favorece câncer? É o único instituto que baliza. Quando a gente foi mergulhar profundamente, teve um tempo que não se falava, por exemplo, de embutidos enlatados como geradores de câncer de intestino. Quando isso vem à tona, isso obviamente muda a nossa leitura do que é até coisas gostosas, né, que tem uma ótima palatabilidade. Vamos pensar que você sobe a montanha capixaba e vai comer socol. Você não pode fazer isso de forma indiscriminada todo dia pela praticidade. Esse alimento ele não vai caber como algo do seu dia a dia alimentar. Quando a gente vai para o açúcar, ele já é, como carboidrato mais simples, ele já é entendido há muito tempo como um elemento abastecedor de câncer. E o câncer que mais cresce hoje, em termos de ocorrência, de frequência, é o câncer de intestino. E não é à toa que ele tem essa ligação com os alimentos ultraprocessados, sim.
Por quê? São alimentos que o nosso corpo não sabe nem reconhecer, não sabe o que fazer. Muitos deles vão ter caráter eminentemente inflamatório. E à medida que você inflama, é o pressuposto para uma lesão tumoral, benigna ou maligna. Ou seja, antes de ter um câncer, antes de ter um tumor no intestino, eu vou ter um processo inflamatório que está para além de agudo, momentâneo. Eu vou estar com uma inflamação que passou de subaguda, se instala cronicamente, então, por vezes, meses e meses de uma inflamação que está ali, lesionando o tecido. A gente não tem, às vezes, a capacidade de reparar pela monotonia da alimentação. Então, um dos passos para você evitar esse tipo de ocorrência, que seria o câncer intestinal, seria, será que dá para a gente trocar o açúcar? Quando não tem jeito, tem que adoçar. Será que eu não posso usar um adoçante natural do tipo stevia, steviosídeo? Será que eventualmente eu não poderia usar um xilitol? Eu não estou falando também de fazer uma substituição que agora eu sou escravo daquele elemento. Mas será que a nossa tradição histórica de plantation, de produzir cana-de-açúcar em larga escala, de ser um dos países que mais exportou açúcar em toda a história mundial, será que isso não teve um impacto no nosso dia a dia? Da gente achar chique, glamouroso, usar aquele pozinho branco, altamente viciante, né? Porque ele é um neuroestimulador ali dos mais potentes, em que te dá o famoso up, não é? E que vai te empurrar não só para esse perfil de doença tumoral, cancerígena, mas também para um conjunto de outras doenças, como a diabetes. Aí elas se retroalimentam. Quem tem mais câncer? O obeso ou o não obeso? O obeso tem mais câncer. E às vezes foi trilhado o caminho a partir de muito açúcar. E às vezes ele está meio escondido. Meio escondido. Às vezes é um refrigerante, que tem quantidades absurdas de açúcar, mas ele está camuflado. É um sorvete. É uma coisa que às vezes a gente não vai ver o açúcar ali. Ele está misturado, ele está ali no contexto. E que a gente às vezes nem sente muito sabor dele. Muito bem, nesse campo, a indústria ela foi muito estratégica. Por vezes, misturar gordura, açúcar e sal significa uma perturbação do nosso sistema nervoso que a gente desliga o nosso senso de saciedade. Olha que coisa interessante. Virou livro e esse livro ganhou o prêmio Pulitzer, que é um dos maiores prêmios de literatura que tem. Foi um jornalista que correu atrás de entender por que a indústria toda hora quer juntar gordura, quer juntar açúcar e quer juntar sal. Lógico, para vender mais. E ela faz isso, às vezes, sem a gente perceber que tem tanto sódio, mas tanto sódio num sorvete, que a gente não tem ideia. Então você vai botando sal, vai botando açúcar, vai botando sal, vai botando açúcar, e depois você bota a gordura. A pessoa come um balde de sorvete e não percebe. Chegou a ter que diminuir as caixas de sorvete de 2 litros, passou para 1,8 litro, 1,600. Vamos para outro? Chocolate em barra. Na minha adolescência, você em qualquer mercado, Fábio, e você encontrava, sabe o quê? Você encontrava barra de chocolate de 200 gramas. Depois caiu para 160, 180. Depois caiu para 100. Hoje a maioria das barras tem 80 gramas. Comparado aos 200 que era... Então, houve uma forçação de barra de legislação, por exemplo, para não permitir que sorvete tenha gordura trans. Mas veja que isso está tudo imbricado. É açúcar com sal e com gordura. Vamos pensar assim, alimento do bem. Como é que você pensa alimento do bem, já que você falou dos ultraprocessados? Fruta. Fruta, ou ela é gordurosa, ou ela é doce. Não tem como. O abacate tem gordura, não tem carboidratos. E a manga? Não, a manga tem carboidrato, mas não tem gordura. Entendeu que tem essa separação? É fantástico isso, porque a natureza ou vai ofertar de um jeito ou vai ofertar do outro. E ela não mistura tudo para não confundir o nosso processamento. Que a gente tem que fazer uma leitura do que a gente está ingerindo. Mas vale uma dica. Vale $1 milhão essa dica que eu vou dar agora. É o seguinte... Será que nós, do mundo ocidental, a gente não pode fazer
ou executar uma estratégia tipicamente nipônica no nosso dia a dia? Eu vou comer, eu vou colocar no meu prato 80% do que eu acho que vai me dar saciedade. Quando eu terminar o prato, eu não como mais. Eu fico com os 80%. Eu diminuiria sobrepeso, obesidade, eu diminuiria a sobrecarga dos órgãos internos que tem que produzir, por exemplo, as enzimas digestivas, como é o caso do pâncreas. Eu diminuiria a inflamação intestinal, porque a inflamação vai vir de um trabalho exagerado que o intestino tem que cumprir e, naturalmente, eu vou diminuir, então, as ocorrências de câncer de intestino. Ou seja, eu reduziria, portanto, querendo ou não, o consumo de açúcar, que pode estar na forma de frutose, entre aspas. Não é? Um açúcar genuinamente da fruta. Eu não comi botei uma gota, 1 grão de açúcar na minha alimentação. Mas, às vezes, o excesso de fruta, com muita frutose, vai me gerar a mesma ação orgânica. Ou seja, eu não recomendo. Você comer 6 mangas de uma sentada, uma bacia de manga, não dá para comer uma menor quantidade, devagar, saboreando a manga. E aí, um dos pilares da salivação que a gente vai ter é exatamente a gente tentar transformar esse processo de alimentação mais cara da gastronomia do que uma culinária. Dá para enfeitar o prato? Dá para ter várias cores diferentes? Dá para povoar esse prato com alimentos realmente naturais, frutas, verduras, legumes ali, né? E aí até que acabou com a ideia de pirâmide alimentar. Acabou. A ideia de pirâmide, ela sucumbiu com o tempo. Hoje, a melhor faculdade de medicina e de nutrição do mundo é da Universidade de Harvard. Eles não fazem pirâmide alimentar mais. Eles fazem prato. Como é que é o prato? Não vai dar tanto espaço para os tais carboidratos. Então, aquela história de que, não, pode bastante leite e derivados, foi suprimido. Porque ali tem lactose, muitas das vezes. A lactose não deixa de ser um carboidrato. No final das contas, quando a gente vai digerir, essa lactose depois vai virar uma coisa parecida com açúcar. No final do processo. Então veja que tem muitas fontes para você comer açúcar que você nem está comendo exatamente um alimento adocicado. Sim. Isso é algo de muita relevância para a gente. Então, come 80% para você ter sua saciedade ali. Doutora Luciana, o Dr. Mark trouxe a questão do câncer intestinal. Fala um pouquinho para a gente como que está a incidência do câncer bucal e o que fazer para ter um diagnóstico precoce e, ao mesmo tempo, para prevenir o próprio câncer bucal. O câncer bucal ele tem um impacto muito grande no ponto de vista da saúde quando a gente pensa em homens que fumam e que usam bebida alcoólica ou que têm um hábito traumático. Então, a incidência de câncer é maior nessas pessoas. O que você tem que observar para prevenir um câncer bucal? Alterações de coloração. Então, a gente tem uma mucosa rosada, a gente tem uma gengiva mais rosada em pessoas mais brancas, em pessoas mais morenas, ela tem um caráter mais acastanhado, amarronzado. O epitélio da língua e da gengiva tem uma coloração rosada. Então, quando a gente tem uma mudança nessa coloração, seja para avermelhado ou seja para esbranquiçado, isso é um indício de uma lesão cancerosa em estágio inicial. Então, existe uma relação gigante de manchas brancas ou de lesões brancas com câncer bucal. Outra coisa, adoecimentos como candidíase. A candidíase aumenta o risco para câncer bucal. Então, se a pessoa tem sapinho, candidíase de repetição, ou manchas brancas ou lesões brancas na boca em função de uma infecção fúngica, ela tem um maior risco para câncer bucal. Úlceras que não cicatrizam. Às vezes, uma afta ela leva mais ou menos poucos dias para você cicatrizar. Se passou de uma semana e não cicatrizou, corre. Pode ser câncer bucal.
E dá uma dica para a nossa audiência no que tange qual é a melhor forma de realizar a higiene bucal. E, além disso, fala também sobre o uso dos raspadores de língua. Interessante, Jaque. A escovação, a gente aprende a escovar os dentes ainda criança, né? Quando a gente ainda não tem a coordenação muito boa e tudo mais, quando a gente não consegue usar certos tipos de, por exemplo, fio dental e raspador de língua, na infância a gente não aprende. Normalmente quem escova os nossos dentes são os pais, ou a mãe ou o pai, ou a pessoa que cuida eventualmente da criança, né? Pode ser uma babá e tudo mais. À medida que a gente vai desenvolvendo essa coordenação e vai aprendendo a escovar melhor os dentes, o que a gente tem que observar? O que é mais importante? Não é que eu vou ensinar você a fazer um movimento assim, ou fazer um movimento assim, ou fazer assim. Não é o movimento que impacta. O que impacta é o resultado. Se você termina de escovar os dentes, passa a língua nos dentes e os dentes estão lisos, tá limpo. Aí não importa o movimento que você fez, se você fez de vai e vem, ou se você fez de vassoura, ou se você fez de rodinha, tá? Não importa para mim se você fez uma escovação mecânica normal com uma escova dentária normal, ou se você usou uma escova rotatória, ou uma escova elétrica, ou um ultrassom, que hoje a gente tem vários recursos para aumentar a higiene bucal. Então é o resultado. Isso para as faces dos dentes visíveis e para as faces entre os dentes que não são visíveis, que a escova não alcança. É o uso do fio dental. Como que a gente tem que usar o fio dental? A gente não deve só entrar e sair com o fio dental. A gente deve entrar com o fio dental, abraçar um dente, esfregar, abraçar o outro dente, esfregar e então sair. Porque o biofilme dental que gera adoecimento, seja cárie, doença periodontal, cavitações, ele gruda no dente, ele é uma massa grudenta. Se você não esfregar, você não remove. Então não adianta só entrar com o fio e sair. Você tem que entrar, esfregar e então sair. A respeito do raspador de língua, por exemplo, qual a melhor hora para você usar o raspador de língua? Pela manhã ao acordar. É um conhecimento da medicina ayurvédica, né? É um conhecimento que vem da medicina indiana. Então, de você usar o raspador de língua, qual o melhor raspador de língua? O de cobre. Ele é o melhor para usar para raspar a língua. E aí você usa o raspador de língua e faz um bochecho com óleo de coco ou óleo de girassol, para diminuir a quantidade de contaminantes na boca. Então, você faz uma limpeza, não apenas mecânica, mas também uma desintoxicação quando você quando você raspa a língua e faz o bochecho com óleo de coco ou óleo de girassol. Quanto tempo deve ser esse bochecho? Em torno de uns 10 minutos. E aí, depois você cospe esse óleo fora. Não é para engolir, tá? Porque ele puxa a toxina e limpa melhor a boca. Perfeito. Luciana, Mark, a gente está chegando ao reto final do Formulando, mas antes eu não podia deixar de perguntar para vocês como a farmácia de manipulação ajuda vocês no dia a dia para cuidar da saúde bucal e da saúde do trato gastrodigestivo dos pacientes de vocês. Registra um pouquinho disso para a gente, por favor. Muito bem. Quando a gente pensa na farmácia, no mundo magistral, nós vamos pensar primeiro no processo de personalização. Às vezes por uma mudança de peso, de gênero, de altura, de condição estrutural do corpo, do perfil de associação de adoecimentos. Eu preciso de uma combinação de ativos que uma farmácia comum pode não me ofertar. Ou me ofertar gerando um ganho para o cliente muito longo no tempo. Ou seja, ele tem que esperar muito tempo para alcançar o resultado. Ou ficar mais sujeito a efeitos colaterais e reações adversas. Então, a medicina chamada hoje medicina de precisão, ela vai trabalhar dentro da lógica da medicina integrativa, inclusive, rearranjos do mundo genético das pessoas. Só para você ter uma ideia, eu estava agora, no ano passado, final do ano passado, no Simpósio Internacional de Medicina de Precisão. E lá foi anunciado em primeira mão para a gente. As pessoas com talassemia e hemofilia já podem trocar o seu DNA, fazer terapia gênica e simplesmente agora elas podem se cortar
e não ter mais o problema do sangramento indiscriminado na vigência da hemofilia. E a talassemia, pessoas que experimentam alterações sanguíneas, um hemograma completamente caótico e, de repente, vê tudo isso organizado. Então, são 2 exemplos claros que a medicina avança em passos largos, que a gente vai ter terapia, que a gente vai constituir, sei lá, um Fábio 2.0, uma Jaque 2.0, né, com mudança do código genético, para que a gente fique isento de alguns adoecimentos. Se a gente está com esse grau de sofisticação, imagina no nosso dia a dia como a farmácia magistral pode nos ajudar. Nós falamos aqui muito no nosso videocast de uma ideia, por exemplo, de saúde da boca, com procedimentos cirúrgicos, de intestino. E eu fico imaginando, como é que é a reparação de tecido, hein? Será que não vai ser a farmácia de manipulação que vai me prover um silício adequado, um silício orgânico, de boa absorção? Será que não vai ser, nesse mundo magistral, que eu vou conseguir um colágeno de ótima aceitação, boa palatabilidade, e que eu vou fazer a digestão, absorver ali os fragmentos, recompor ao meu modo para reparar tecidos? Será que eu vou conseguir ter ativos que, ao invés de submeter o meu cliente a um conjunto enorme, descritos, de efeitos colaterais e reações adversas, eu não posso ter uma oferta um pouco mais qualificada de elementos da natureza ali, na justa medida? Então, o mundo magistral hoje, ele é a parte quase que fundamental da prescrição de qualquer cliente. Ou seja, ele não passa a ser assim pontualmente utilizado. A farmácia magistral passa a ser como se fosse, se a gente estivesse numa guerra a respeito de saúde e doença, é como se fosse o nosso braço armado, não é? Para a gente mudar radicalmente o curso do processo de adoecimento das pessoas. Tá? Então, hoje, o mundo magistral ele traz o que eu vou chamar de múltiplas possibilidades de tratamento, de colocar doenças em remissão e, fundamentalmente, nos gerar bem-estar e qualidade de vida. Nossa. Então, indiretamente falando, doutor Mark, eu poderia interpretar que ele entende que a farmácia magistral é, sim, uma extensão ali do que é a prática do consultório dele, e esse trabalho em sinergia, né, médico, farmacêutico, entregando aquilo que há de melhor para o paciente, é uma prática que verdadeiramente existe. Não só existe, ela está se consagrando cada vez mais, ela vai tomar cada vez mais espaço para o benefício da humanidade. Então não tem jeito, o mundo magistral ele traz um mundo melhor, né? Porque todo mundo está vendo que o mundo está aumentando em termos de expectativa de vida, mas como é que você quer viver? Você quer viver com qualidade ou você quer viver, por exemplo, jogado numa cama sem conseguir se deslocar? Não é? Com certeza. Então, esse processo de qualificar a vida, mesmo que se viva mais, ele é absolutamente fundamental. Ele vai ter que atender cada vez a mais a peculiaridades. E que bom que o mundo magistral consegue acolher, não é, novos ativos, que não para no tempo, que aceita a tecnologia, agregação. Por exemplo, antes eu tinha um ativo que eu precisava de 10 vezes mais do que eu preciso hoje, em termos de volume. Porque, às vezes, a estratégia era um ativo que não era particularizado, ele não tinha um impacto da nanotecnologia, ele não tinha uma cara hidrossolúvel, ele não tinha uma boa absorção. Então, com o avanço tecnológico, o mundo magistral está permitindo hoje, inclusive, que as pessoas vão trabalhar com a coisa mais simplória, elas tomem menos cápsulas. Para quem está pensando em adesão a tratamento, isso é sensacional. Tem gente que fala assim, eu não aguento essa vida de tomar suplementos. Está ficando cada vez mais fácil isso, com um volume cada vez menor e com estratégias as mais variadas. Pensa no mundo magistral da seguinte maneira, eu posso usar, de repente, uma gominha. Eu posso usar um chocolate tendo como uma base ali para eu usar vários suplementos. Eu não preciso só de cápsula. Eu posso usar um creme transdérmico. Eu posso usar uma pastilha sublingual. Eu posso usar
formas farmacêuticas distintas. E o mundo não magistral tem muita dificuldade para ofertar isso para a gente. E você, Luciana, fala para a gente um pouquinho sobre a sua experiência com a farmácia de manipulação. Eu não posso imaginar o meu dia a dia clínico sem a parceria com a farmácia de manipulação. Tudo que eu realizo no consultório hoje tem uma forte influência do uso de ativos, seja para prevenção ou para tratamento odontológico. Então, eu estou falando de um creme dental, de um enxaguatório bucal, eu estou falando de ativos regenerativos, o Mark falou sobre a parte de nutrientes que ajuda na regeneração, na reparação tecidual, eu estou falando de hormônios. Enfim, então, o meu dia a dia clínico, hoje, ele está intimamente associado ao uso de ativos manipulados. E eu estou falando da homeopatia, da fitoterapia, de hormônios, da parte ortomolecular, enfim. Então, para citar um exemplo, né, quando a gente vai fazer uma remoção segura de amálgama, o amálgama, que é aquela restauração metálica, é extremamente tóxica para o organismo. Quando a gente vai fazer a remoção de amálgama, a gente faz uma proteção e um isolamento para que esse contaminante não impacte na saúde do paciente. Porém, se eu não aumentar a quantidade de antioxidantes e de quelantes para esse paciente, o que houver de contaminação via dente, eu posso ter um impacto na saúde, seja um tremor, seja uma questão de dor, ou um mal-estar, ou uma questão gástrica, por causa do excesso de mercúrio que acontece numa remoção segura de amálgama. E isso eu não consigo só via alimentação. Ah, mas por que você não usa só alimentação? Por que você não trata com uma nutricionista? Existem micronutrientes, nutrientes, vitaminas, hormônios, aminoácidos que a gente precisa num volume maior, em quantidade maior para você ter uma reparação. No caso de uma cirurgia, de uma remoção de amálgama, de um tratamento periodontal. Então, não adianta só via alimentação. É lógico que existem fatores que atrapalham a absorção. A gente estava falando de desbiose, alguma cirurgia de estômago. E nessas pessoas, mais ainda, e que a gente não pode imaginar de trabalhar sem associação. Então, para tudo que eu realizo hoje no meu consultório, seja um tratamento inflamatório, invasivo, cirúrgico, eu uso fórmulas de manipulação. Eu acho que isso, né, já que inspira a gente muito na trajetória do Formulando e multiplicar esse conhecimento para outros profissionais, para o nosso público. E o depoimento de vocês só inspira a gente a continuar nessa trajetória. Então, assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês. A gente vai encerrando aqui mais um Formulando. Eu acho que ficou claro para todo mundo o quanto que a saúde bucal é importante, não só para a saúde intestinal, mas como para a saúde de uma maneira global, né? A gente ficou vendo também como que as desbioses podem afetar de maneira negativa a nossa saúde, e a gente ficou sabendo também um pouquinho de como tratar cada um desses quadros que foram aparecendo. Então, Dr. Mark, doutora Luciana, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, compartilhando todo o conhecimento de vocês adquirido nos mais de 20 anos de medicina e de odontologia que vocês acumulam. Nós que agradecemos e a gente se coloca à disposição para novos encontros e novos temas, inclusive que sejam bastante desafiadores aí no mundo contemporâneo. Isso aí. Obrigada, doutor Mark. Obrigada, doutora Luciana. E principalmente obrigada a você que acompanhou a gente até aqui nesse Formulando. E, claro, aproveitem todas as dicas, cuidem-se. E, para quem não segue a gente ainda, é uma oportunidade, clica e começa a seguir. E para você que gostou, curtiu, compartilha com os amigos. Combinado? Até o próximo Formulando.